Olá, bem-vindo aqui de volta ao meu canal e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre quais são as cores para se pintar nuvens. Às vezes a gente tem um senso comum só de pensar que nuvem é fazer preto e branco, criar cinza e pronto. Não é bem assim. Muitas das nuvens são muito coloridas. Tem o que a gente chama de cinzas cromáticos ou cinzas coloridos. É uma coisa baseada no círculo cromático que a gente precisa fazer. Então nessa aula de hoje eu vou explicar para você como realizar esses degradês aqui de uma escala para realizar a pintura de nuvens e explicar ainda o que é cor fria, o que é cor quente, onde a gente vai usar cada uma, dando sequência aí, nesses educativos para que você se aprofunde no tema de pintura de paisagem em óleo sobre tela. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, te convido para mais uma aula. Vem comigo! Bom, então aqui eu vou explicar rapidamente como preparar os tons para pintar nuvens. A gente tem um senso comum que nuvem é branco ou que nuvem é cinza, usando aí talvez erroneamente somente o uso de preto e branco para criar cinzas, só que são cinzas bem coloridos. Então vamos explicar aqui, vou explicar aqui o que eu preciso para fazer, o que eu utilizo para fazer esse estudo, caso você for fazer também. Eu tenho a foto revelada, no tamanho 20 por 30 dessas nuvens. Lembrando que eu tenho o link, vou deixar na descrição desse vídeo, do meu grupo no Telegram, onde eu compartilho essas imagens. Segundo, eu tenho aqui o tecido preparado, o tecido está pregado aqui na tela. Eu tenho um vídeo também explicando como preparar esse tecido, como pregar na tela. Veja, aqui é um tecido da tela, para demonstrar, é a tela sem o chassi de madeira. E aí ela vem branquinha, eu preparei de cinza aqui para fazer esse estudo. E aqui eu tenho uma paleta de acrílico. As tintas que eu vou usar serão branco de titânio, amarelo cádmio escuro, tem as iniciais aqui, número 37, vermelho cádmio claro, número 41, e azul ultramar. Então essas são as cores que eu vou utilizar. Uma paleta de aço, essa é a paleta de aço 503 da Condor. Pois bem, eu tenho aqui inúmeros valores, lembrando que tem a possibilidade de usar aquele um papel vazado, perfurado, para a gente perceber isso. Valores é isso, eu tenho um tom, se a gente olhar dentro do quadrado aqui eu tenho muito escuro, esse aqui também é muito escuro, esse não é tão escuro assim. Então são chamados de valores na sombra. Esse valor aqui é intermediário, porque não é escuro demais, não é claro demais. Esse já é um pouco mais claro. Esse já é mais claro ainda, até chegar no quase branco. Veja que mesmo nas nuvens mais claras, a gente não tem branco. Inclusive, essas bordas que eu deixo quando eu revelo a foto, já servem de referência, pois quando a gente tem o branco de referência, a gente reconhece algumas cores que às vezes erroneamente a gente interpreta como sendo muito claras. Quando estão do lado de branco, a gente percebe bem o quanto essa cor é clara ou não. Então o primeiro passo é esse, é identificar na pintura onde estão os valores mais baixos, mais escuros, os médios e os claros. Aí depois vem o processo de preparar, eu preciso preparar no mínimo 6 valores. Então eu vou começar preparando com azul e vermelho cádmio claro, com predominância de azul. Essa mistura de azul e vermelho cádmio claro fica bem escura. Em tese é assim, disse que quando misturamos duas cores complementares dá o preto. Em tese, na teoria. Nem sempre todas as complementares dão certo assim, porque vermelho cádmio claro, apesar de ter nome de vermelho, equivale a um laranja. E laranja é a cor oposta do azul, Tem uma aula aqui no canal, lá na playlist Teoria das Cores, onde eu explico como fazer o círculo cromático para a gente chegar a essas conclusões. Então o primeiro passo é esse, eu tenho uma cor extremamente escura, não é exatamente essa, mas já é quase, eu preciso só de um pouco de branco para chegar nesse tom. Então eu tenho o valor mais escuro. E aí eu vou vendo as necessidades. Se ficou muito azul, a gente diz que ficou muito frio. Aí eu acrescento um pouco de vermelho cádmio para deixar um pouco menos frio. Agora eu vou fazer um teste com essa cor lá na fotografia. Por isso que é bacana ter a fotografia impressa, que eu posso ter essas comparações. Veja, se assemelhou
bastante, né? Claro que tem algum ajuste que a gente vai fazendo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um valor mais escuro de todos. Agora, eu continuo repetindo o processo, que é azul de novo, vermelho de novo, só que aos poucos, na sombra, a cor é um pouco mais fria. À medida que a cor avança, o valor avança em direção à luz, ela deixa de ficar tão fria e passa a ficar um pouco mais quente. O que significa isso? Aos poucos vai deixar de ter tanto azul na mistura e vai ter um pouco mais de vermelho cádmio claro, ou seja, vai ter um pouco mais de laranja. Se eu pego essa cor e faço outro teste mais em cima, veja que eu tenho um tom bem semelhante a esse tom aqui, ó, que é esta parte. Aí já tem um segundo valor. Agora um terceiro valor. E veja, eu não posso simplesmente pegar o último e ir pondo branco, porque também não daria certo. O branco, quando eu coloco só branco, ele tende a empalidecer as cores, tirar a saturação da cor, ele também dessatura. Então eu tenho que tomar cuidado nesse sentido. Aqui é importante ver uma coisa assim interessante. Veja que eu coloquei branco demais e ficou muito mais claro do que o valor anterior. Eu preciso fazer uma escala sequencial, onde o próximo valor fique bem semelhante ao anterior. Eu não posso clarear demais. Aqui, como eu clareei demais, eu estou voltando, acrescentando mais azul e mais o vermelho, a fim de fazer esta correção. Aí eu tenho o valor que está um pouco mais claro. A gente pode chamar esse tom de tom médio. Eu vou pôr aqui para a gente fazer a comparação. Veja, muito escuro, médio, né? Dois que podem ser considerados muito escuros, esse aqui já é um tom médio. Lembrando que na hora da pintura, essas cores podem ter variações. Por exemplo, às vezes eu preciso ela ligeiramente mais rosadinha, né? Pouco mais rosada, eu teria que colocar um pouco mais de vermelho cádmio claro. Mas, às vezes eu tenho esse mesmo tom um pouco mais azulado, então eu vou ter que ter esse mesmo tom com um pouquinho mais... Ou seja, o valor não muda, não fica nem muito mais claro, nem muito mais escuro, né? O que muda nesse caso é o matiz. Então a gente tem que ficar atento para identificar os matizes. Aqui, por exemplo, é mais ou menos o mesmo tom, só que um pouco mais azul. Aí veja que eu tenho aqui nesse valor 3 possibilidades. Ele, o que eu fiz primeiro, que eu posso considerar mais neutro, um mais frio e um mais quente. Porque a gente faz mais ou menos o que predomina na área. Porém, no momento que a gente for pintar, isso eu vou explicar depois, a gente vai ajustando, pondo mais ou menos tons. Então aqui eu tenho um tom mais claro. Agora eu vou pôr um mais claro ainda. Então branco de novo, azul de novo, vermelho de novo. Só que agora a quantidade de branco já vai aumentando. Então veja que eu tenho, e aí eu deixo aos poucos predominar uma pequena quantidade do vermelho cádmio. Claro. Por isso, eis o motivo de eu não colocar o mesmo tom e depois só colocando branco. Então, vou fazer um teste aqui, ó. Essa cor está se aproximando, pois até muito, né? Se aproximando, vou pôr um pedaço menor, porque eu estou buscando só a transição aqui, ó, entre o escuro e o claro. Vou pôr um pouco mais de laranja, ficar um pouco mais quente e fazer mais um teste. Ó, veja que agora assemelhou um pouco mais, porque eu coloquei um pouco mais de laranja. Então eu tenho 4 valores, 2 escuros e 2 médios. Agora eu vou entrar nos valores mais altos, né? A escala de valor é desde o mais baixo, que é o mais escuro, até o mais alto, que são os mais claros.
Faz sentido se a gente pensar que quanto mais alto, mais iluminado, né? Então a luz normalmente na natureza vem do alto. Então sempre alto, claro, baixo, escuro. Para conseguir lembrar, né? Mas não precisa. Esse é o termo mais técnico, né? A questão de baixo e alto, né? Podemos usar simplesmente claro e escuro. E o que não for nem claro nem escuro vai ser médio. Fica mais prático. Aqui eu tenho um valor mais claro, que seria esses, nas nuvens onde está próximo das luzes. Aí lembrando também que tem muitas variações. Esse aqui seria o mais claro. E por último, o mais claro de todos, que veja, eu pego o branco puro, não uso o branco, não uso nenhuma cor, somente a sujeira da espátula e da paleta já dão esse efeito. Agora eu vou precisar de um pingo de amarelo cádmio escuro. Um pingo mesmo, bem pouco. Por quê? Quanto mais vai indo em direção à luz, mais quente, mais a temperatura aumenta. Né? Em termos de temperatura é importante frisar isso. Então os pontos mais claros vão estar ligeiramente mais quentes. Vamos fazer uma comparação aqui desse tom. Veja, esse tom que eu coloquei agora, que é o mais claro. Agora eu vou colocar aqui o branco puro para a gente perceber o quanto acontece essa questão da ilusão de ótica. A gente vê o quanto que fica diferente quando eu ponho o branco puro. Veja que ele se destoa do conjunto, causando um efeito não muito real, não muito natural. Então, a gente vai amenizar aí e tentar diminuir o uso do branco puro, né? Em paisagem no geral, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora eu vou fazer um pequeno degradê aqui dessas cores, explicar como vai ser feito o degradê e dar uma revelação importante aqui em relação às variações. E aí, gostando do vídeo? Passei aqui para te interromper rapidinho, só para te dar um lembrete. Deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha, isso é muito importante. Agora, se você quer dar um passo maior e apoiar o canal de uma forma mais profunda, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos, eu te convido a fazer parte da minha comunidade, lá na área de membros, onde eu coloco muitos vídeos em tempo real. São aulas de mais de 1 hora, aulas completas, né? Passo a passo, detalhadamente, para você que deseja se aprofundar um pouco mais. E outra, por um valor que é uma pechincha. Pode olhar lá, só ir no meu canal, lá na opção Seja Membro, você clicando, você passa a ser membro, você paga um valor mensal, pode cancelar quando quiser, mas o negócio é que quando você vê a quantidade de conteúdo que tem, muito difícil você cancelar, é o seu aprendizado ao longo do ano. Tem conteúdo toda semana e já tem muitos vídeos já. Só aqui tem os estudos das paisagens, tem natureza morta, tem retrato, tem animais, enfim, tem todos os temas da pintura para você aprofundar em pintura realista. Então, venha ser membro, junte-se à nossa comunidade. Um abraço e bom restante de aula. Como que vai acontecer o degradê? Um erro que eu percebo comum, por isso que eu resolvi compartilhar aqui esse ensinamento com vocês, eu percebo isso com os alunos. Às vezes vão fazer o degradê, vão pegando o seguinte, ó, peguei um pincel simples aqui, né, um pincel chato número 14 da Conda, tá, vou pôr essa cor aqui, ó, certo? Para fazer o degradê, né, que é a transição. Um erro comum é pegar o próximo e pintar aqui por cima, vai dar um pouco de ruptura, vamos ver? Veja, quando eu ponho esse, ó, já dá um pouco de diferença, porque na verdade é assim, a gente faz 6 valores, mas não vai ter só 6. É porque 6 seria mais fácil da gente raciocinar, né? Inclusive faltou pôr o sexto ali, eu vou pôr o sexto aqui. Porque aí fica sendo 2 claro, 2 médio e 2 escuro. Vou fazer assim, ó. O ideal é, quando eu for fazer o degradê, não pular de um para o outro, mas entre um e o outro, usar os dois juntos. Dessa forma, o degradê fica progressivo. Entendi? Bem mais progressivo. Aí sim, quando estiver nessa direção, eu uso esse puro. Aí depois passa a utilizar os dois juntos, novamente. Aqui eu estou usando somente a tinta, né? Sem diluição nem nada.
Isso depende do quanto a tinta está pastosa ou não. Agora, o terceiro valor aqui, puro. Aí sempre a dica é a seguinte, quando for esfumar com a outra, não esfuma assim com o pincel retinho. Inclina um pouco de forma, desse jeito assim, ó, de forma que o pincel vai encostar muito na cor de cima e um pouco menos as cerdas no valor de baixo. Na cor não, é no valor. Aí eu posso também, ao mesmo tempo, ir limpando o excesso da tinta, sempre com esse cuidado de limpar e deixar agrupadas as cerdas para ele ficar junto, né? Não lavar durante o processo, porque lavar o pincel vai fazer com que as cerdas se abram. Vou tirando o excesso e fazendo isso, para ficar transições sutis. Só que com cuidado de não descer um valor para cima do outro. Se isso acontecer, volta naquele determinado valor e ajusta de novo. Olha, esse médio desceu em cima do escuro, então corrige o escuro. E assim por diante. Agora eu vou usar esses dois juntos, que é a mistura entre os dois. Aí já toma cuidado, porque a tinta não pode ser em excesso e também não pode ser em pouca quantidade. A preparação da tela para que ela seja cinza também é crucial, porque esses tons aqui aplicados, principalmente os claros, ó, esse tom aqui aplicado numa tela em branco vai parecer ser muito mais claro do que realmente, muito mais escuro, quer dizer, do que realmente é. Então aqui um pouco, agora esse tom puro. E agora o mais claro de todos. Primeiro junto com o de baixo. E agora ele puro. Até chegar o ponto da gente utilizar branco puro no final. Se, porventura, precisar, né? Claro. Às vezes tem uma parte muito mais clara, a gente põe. Igual, não é esse caso aqui, mas pode ter algum caso que precisa um escuro ainda mais intenso do que esse, né? Aí eu venho e coloco aqui, ó, para me limpar o pincel. Eu molho o pincel no medium, que está aqui, que é a mistura de óleo e tribentina, pode até ser só o óleo puro. E agora eu vou pôr azul e vermelho cádmio, sem branco. Porque aí faço aquele tom mais escuro, né? Então eu tenho um valor mais baixo aqui, ó. Por isso que a gente fala de estudo de luz e sombra. Ou seja, é tudo que tem entre a sombra e a luz. A gente tem que reconhecer os valores, onde que tem esses valores. E agora, existe um ponto muito importante na pintura, que é a variação desta cor para mais fria ou para mais quente. É o que eu vou explicar agora. Porque eu não preciso necessariamente fazer 3 escalas para realizar essa pintura. Eu posso fazer essa escala que é a cor de predominância, porém tem alguns casos que a cor vai ser mais fria, que a cor vai ser mais quente. A gente percebe aqui, por exemplo, essa nuvem é um pouco mais azulada. Essa de cima é um pouco mais para o lado laranja, mais quente. Essa parte da nuvem aqui na luz está mais quente, essa parte está mais fria. Então tem, às vezes, numa mesma nuvem, tem pontos de frios e tem pontos de quente. Então como que a gente vai realizar isso? Faça o seguinte exercício que é muito bom. Vamos pegar todos os valores e deixá-los mais frios. Aí segue o mesmo princípio. Eu vou pintar e vou pegar em cada um deles um pouco mais de azul. Aí seria esse, depois esse com esse. Isso é uma coisa que vai acontecer no processo da pintura. Durante a pintura a gente vai deixando o tom mais frio ou mais quente. Ou seja, naquela escala que a gente pegou, a gente vai ajustar as cores para chegar no resultado que a gente precisa. Então esse exercício aqui ele é fundamental para que a gente compreenda variações para mais ou para menos na relação da temperatura nossa. Ela está um pouco mais quente ou está um pouco mais fria. Agora, se eu não tenho esse exercício, fica difícil perceber na pintura onde tem essas variações. É preciso
fazer essas variações. Estudar essas pequenas diferenças, né? Que é o ajuste dos tons. Então, onde eu deixo o tom um pouco mais frio e onde eu deixo o tom um pouco mais quente, que vai ser logo em seguida, que eu posso usar aí uma quantidade a mais de vermelho. Então, no caso aqui, sempre predominou os tons de azul. Porque tem nuvens, né, por exemplo, que são muito coloridas. Se for, por exemplo, um pôr do sol, vai entrar uma variedade ainda mais imensa, né? Vai entrar mais amarelos, vai entrar laranjas, vão entrar violetas também, que seria o aumento do vermelho da China, o próprio violeta. Enfim, eu tenho uma escala que a gente vê nitidamente que ela está mais fria, pois há um predomínio da cor azul. Porém, ainda é cinza, diferente do azul mesmo, né? Se você já viu aí o outro vídeo onde eu fiz essa escala, essa é a escala para um céu, que é esse aqui. Eu não vou falar dele porque já tem um estudo aqui no canal sobre esse céu, que foi quando eu ensinei a pintar uma árvore aí, e o céu é nesse tom. Então, essa escala só predominando azul, e o laranja é muito pouco, por isso que ficou bastante azulado. Esse aqui, ele pode, por isso que ele é chamado de cinza, porque quando a gente não consegue ver a cor de forma nítida, não consigo perceber o azul, aí normalmente é chamado de cinza. E aí o que diferencia um do outro é a questão da temperatura. Agora eu vou fazer o mesmo, né, com predominância de laranja. Então aqui no mais escuro, que é o azul com vermelho, quando eu coloco azul com vermelho predominando o vermelho, é estranho isso, né? Eu falo laranja, mas eu estou pegando a cor vermelho. Lembra, vermelho cádmio claro equivale a um laranja. É um laranja mais avermelhado do que por exemplo, um laranja mesmo ou vermelho cádmio alaranjado. Agora eu pego o mais escuro e vou acrescentando vermelho. Ou seja, são variações desta mesma escala, só que no primeiro caso predomina um pouco mais de uma cor. Na verdade, o primeiro caso não predominou, né? Foi mais ou menos, a gente chama de mistura equilibrada, porque não puxou nem muito para o azul e nem muito para o laranja, embora tenha ficado um pouco mais para o laranja, mais para o vermelho cádmio. Só que agora eu estou intensificando para ficar bem mais para o vermelho cádmio, né? O laranja, ele pode ser considerado um tom que tem uma boa inclinação para o marrom, né? Principalmente nas partes mais escuras, normalmente ele é chamado de marrom. Quando chega mais nas partes médias e claras, aí ele já pode ser chamado de tons mais rosados, ou o famoso cor do peixe lá que eles falam, né? Salmão, porque lembra aquela cor. Então aqui mais laranja, mas lembrando, se fosse só o laranja, a cor ficaria muito saturada. Então tem essa questão de ser mais pálido. Mais uma vez lembrando, por isso o termo cinza cromático. No livro do Israel Pedrosa, que chama Da Cor à Cor Inexistente, fala muito desses cinzas cromáticos, né? Explica muito bem, mais teórico, né? Não tem exercício prático, mas dá para a gente compreender, caso você tenha interesse, faz a leitura, eu já conheço o livro, né? Se aprofunde, tem um capítulo lá só falando sobre os cinzas coloridos e o quanto eles são mais ricos de cores do que a gente simplesmente pegar o preto e branco, sair fazendo cinza e depois colorir esses cinzas acrescentando as cores. Que também dá um resultado, também dá um efeito, mas na natureza não existe muito preto puro, não existe muitos cinzas, são chamados de cinzas neutros, né?
Inclusive uma coisa bacana de se fazer seria agora pegar uma escala de preto e fazer um cinza aqui para a gente perceber o quanto que o cinza neutro fica diferente. Então aqui a gente tem as 3 escalas. É uma escala um pouco mais neutra e uma mais fria e uma mais quente. Aí com essas informações a gente já consegue estabelecer uma boa preparação para executar essa pintura, que nas próximas aulas eu vou dar sequência explicando de fato como aplicar na prática. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha, comenta, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal e para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, a gente possa ir ampliando o conhecimento para muitas pessoas. Obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo.